Olá! Voltei. Agora nós vamos fazer as nossas correções, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um reforço no nosso conhecimento através das correções. Então, você vai abrir lá a sua ficha número 3, na página 121, ok? Vamos lá? Observe a imagem a seguir. Ó, essa é a imagem, tá? E aí você observou a palavra que está escrito? Ó, Estado de São Paulo, Brasil, o imigrante. E tem aqui embaixo uma legenda, depois dessa imagem aqui. E na legenda diz assim, ó, os imigrantes buscavam trabalho ou eram recrutados no estado de São Paulo, onde trabalhavam em lavouras de café ou nas cidades. Então, nós já conversamos anteriormente, né, que eles vieram principalmente para substituir, né, os escravos que foram libertos para trabalhar. Por quê? Porque não tinha mais mão de obra escrava e eles começaram a fazer o quê? O processo de imigrar para o Brasil, tá bom? E aí, o que aconteceu? Letra A. Com base em sua observação e no conteúdo estudado, escreva o local de origem e o destino da maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil no ano de 1850. Lembra que a gente falou no vídeo aula? Foram o quê? Foi de origem europeu, que foram os europeus que chegaram aqui naquele ano, lembra? Que nós falamos que foram os italianos e os alemães. E o destino principal deles foi São Paulo, principalmente para trabalhar nas lavouras, tá? Na página 122. Na página 122, vem aqui um texto, né? E no número 2 está escrito assim, ó. Em 2010, o historiador Henry Louis, dos Estados Unidos da América, visitou o Brasil e observou alguns aspectos de vida cotidiana de nossa sociedade. Em especial, a separação de espaço entre pessoas brancas e pessoas negras. Leia o texto que ele escreveu e responda a pergunta. Você leu o texto? Por quê? Porque esse historiador, ele fez uma observação muito significativa nesse texto. Então, vamos ver se você leu esse texto. Vamos lá? Ó, existem aqui duas palavras. E lembra que eu falei que lá quando a gente for para o processo de revisão, eu vou pegar várias palavras muito importantes e vou trazer os significados para você? Mas tem duas palavras aqui muito importantes, que é degradadas e onipresentes. Degradadas. No caso do texto, ele se refere ao que com essas características? Ele faz uma observação que existe, ele observou que no mesmo momento que ele enxergava espaços que eram muito organizados e estruturados, ele também observava os espaços que eram o quê? Degradados. E o que é isso? São os espaços que não são construídos de forma o quê? Organizada e que não tem o quê? Estrutura, certo? Mas se você ler o texto com muito carinho, você vai observar que ele faz aqui uma menção significativa. E onipresente. O que você acha que ele quer dizer com essa palavra? Onipresente.
que você pode estar presente em todos os lugares? Hein? Então, na letra A, tá? A primeira pergunta é: como você interpreta a frase de Henry? Que, olhando as capas de revistas de Ipanema, sentia que poderia estar o quê? Na Suíça. Como você respondeu essa resposta que ela é interpretativa do texto? Qual foi a sua resposta? Se a tia eu tivesse respondido a leitura que o texto traz pra gente, eu teria colocado assim, ó. Ele observou que no Brasil, principalmente em Ipanema, e as capas de revistas e os relatos das revistas que o local era Ipanema, tinham o quê? Muitas pessoas o quê? Muitas pessoas brancas, e não havia nenhum negro. Então, eu faria um relato, né, que tinham apenas pessoas brancas e que não havia nenhuma pessoa negra naquele momento ali, na observação que ele estava fazendo. Então, para você ver que ainda em tempos, né, porque isso aqui, ó, tem aqui o período que foi escrito, que foi exposto esse texto e essa observação que ele fez, tá bom? Mas é uma resposta interpretativa e eu vou esperar a sua resposta, tá? Eu dei a minha para você. Na ficha 4, vem trazendo aqui na página 123. Complete as frases com as palavras do quadro a seguir. Aí tem direito, coletiva, agrária, sustento, todos e cultura. A. Para os povos indígenas, a terra é de posse o quê? Para eles é de posse coletiva, ou seja, pertence a todos, de seu grupo. B. Na cultura de povos indígenas, o trabalho é para garantir o próprio sustento. Lembra que a gente falou muito que os índios, eles não aceitaram ser escravizados? Por quê? Porque eles achavam que bastava plantar, colher para se alimentar e sobreviver, que eles não se preocupam com coisas materiais e valorosas, tá? Na letra C, os povos indígenas lutaram pelas conquistas de direitos e pelo reconhecimento do valor e da importância de sua cultura. Isso foi muito importante, porque a gente falou lá que os indígenas também lutaram por direitos. E os direitos que eles lutaram foi principalmente para eles conquistarem o direito deles continuarem serem índios e a importância da cultura deles serem preservadas, tá bom? Número 2. Marque com um X o significado de direito à propriedade para a comunidade indígena conforme a Constituição de 1988. Se você leu o textinho lá, daquela parte dos indígenas, a resposta correta é a B, tá bom? Que é: os índios detêm direitos de posse das terras habitadas por eles, desde que eles não vendam, nem façam doação delas. Só pertence única e exclusivamente a eles, tá bom? E para fecharmos aqui esse vídeo, que aí eu vou ter que gravar outro,
No número 3, você vai ter aqui um mapa. E tá escrito assim, ó: observe no mapa nos dias atuais. Letra A. Qual o tema apresenta o mapa? Qual o tema que é apresentado no mapa? O mapa apresenta que tem várias demarcações, aonde tem o quê? Terras indígenas, porque esse é um mapa atual. Isso quer dizer que há índios espalhados por todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, em todas as regiões do Brasil. E, na letra B, o que significa terras indígenas demarcadas? O que significa? Significa que aquela terra é uma área definida como propriedade só dos índios, ok? E na letra C, no mapa existe um número maior de terras demarcadas ou em processo de demarcação. Marque X na resposta correta. Está correto que existe um número maior de terras demarcadas, tá? Então, é a primeira, terras demarcadas, tá bom? Eu vou gravar agora o vídeo 2 para corrigirmos ainda o nosso capítulo 2 para nós fecharmos e depois nós irmos para o nosso capítulo 3, para as nossas aulas do capítulo 3, tá bom? Até o próximo vídeo.